E em relação a esses últimos tempos que também divide muito o entendimento da Bíblia, né? Sobre o Apocalipse, essa escatologia. Escatologia. Principalmente por causa de guerra, pandemia, tudo isso voltou a... Mais uma jujuba. Porque é polêmico, né? Estamos nas dores do parto, estamos perto. Qual que é o teu entendimento? Olha, eu sou um amilenista. O que é? Uhum. Amilenista? Amilenista. Uhum. São basicamente 4 grupos em termos de teologia, de escatologia. Tá. Escatologia vem da onde essa palavra? Escatos. Escatos logos, o estudo das últimas coisas. Tá. Uma palavra combinação. Deixa eu acabar a jujubinha, que é uma delícia. Tá. O Lene, por enquanto, pode ler aí. O que o pessoal tá achando aí? Eu tô achando fantástico aí o papo. Tem uns comentários aqui já. Vamos lá. O Hélio Brum, ele falou aqui o seguinte... Quer mais um café? Quero. Eu vou tomar uma aguinha também. O Hélio Brum, ele falou aqui o seguinte: sou do Rio Grande, sou do Rio e estou morando fora agora. Não encontrei nenhuma igreja aqui que consiga Fora do país, será? Que ele consiga se familiarizar, mas ele se aproximou mais ainda de Deus pelas pregações online do pastor Augusto Nicodemos. Aí só queria agradecer pro seu trabalho. Obrigado. E a Bárbara Pimentel, ela tá justamente aqui falando: o senhor pode falar um pouco do anticristo e se o arrebatamento vai ser antes ou depois, se a igreja vai sofrer com os não salvos ou se vamos subir antes. Tá. Tudo bem. Tem mais alguma coisa relacionada à escatologia aí? Não, por enquanto. Bom, a gente vai entrar nesse assunto então. Até beber depois mais um café também para nós dois. Isso aí, isso aí. Então, vamos lá. A escatologia, ela sempre foi um assunto muito polêmico, porque ela depende de você interpretar uma série de textos bíblicos que eu acho que intencionalmente são ambíguos. Eles não foram dados com clareza, intencionalmente. Tanto é que desde o início da cristandade você já encontra polêmica entre os pais da igreja a respeito. Assim. A questão fundamental... Dragão, a noiva... Tudo. A questão fundamental é a natureza do milênio, que é o texto que se encontra no final do livro de Apocalipse, onde lá João diz que viu um anjo descer e amarrar o dragão durante a antiga serpente, que é Satanás, durante 1000 anos. E durante esse tempo os crentes reinam com Cristo. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto e ele convoca o restante da humanidade para lutar contra Cristo. E Cristo, então, derrota o dragão e os seus aliados no juízo final, na última batalha no Armagedon. Então, é isso que está lá no final do livro do Apocalipse. A questão é, os 1000 anos, eles são literais, considerando a natureza... Lembra aquilo que eu falei de gênero literário? O livro de Apocalipse pede para ser lido como figurado. Como é que começa o livro? João tem uma visão na ilha de Pátimos e ele vê Cristo com a espada saindo da boca, o rosto brilhante como o sol, 7 estrelas numa mão, 7 candeeiros na outra, dragões, bestas, anjos correndo pelo céu, com um livro na mão gritando. Então, o livro pede para ser interpretado. Números, é dito lá que João diz que vê Deus, Cristo e os 7 Espíritos de Deus. Então, 7 aí só pode ser perfeição, né? Que é assim que o número 7 é entendido. Então, se refere ao Espírito Santo na sua plenitude. Entendi. Muito bem. Então, a pergunta é: como é que os 1000 anos devem ser interpretados? Literalmente ou figuradamente, como um longo período. E aí você tem as diversas posições. Você primeiro tem o pré-milenismo. O pré-milenismo interpreta os 1000 anos como sendo literais, que Cristo vai reinar literalmente 1000 anos aqui nessa terra, o diabo será preso durante 1000 anos, depois ele será solto para reunir a humanidade contra Cristo, Cristo vai destruí-los, vai vencê-los, e aí começa o novo céu e a nova terra.
É chamado de pré-milenismo porque Cristo vem antes do milênio. Ele vem inaugurar o milênio. Então, quando Cristo vier agora, próximo passo, Cristo vem, começa o milênio literal. 1000 anos ele reina aqui. E com a sede em Jerusalém, de preferência. E depois vem o final. Então é chamado de pré-milenista. Os pré-milenistas acreditam também que quando Cristo vier, antes de Cristo vier, a igreja vai passar pela grande tribulação. Certo? E até 200 anos atrás, ninguém falava nisso. Mas de 200 anos para cá, começou a se falar que primeiro Cristo vinha arrebatar a igreja secretamente, para ela não passar pela grande tribulação. Mas isso é só de 200 anos para cá, e essa ideia foi popularizada por Scofield, através da Bíblia de Scofield, onde ele veio com essa ideia, que na verdade não é dele, mas ele popularizou. Os irmãos Darby foram também mais próximos disso aí. Pré-milenista. Pós-milenista. Cristo, o milênio é figurado e Cristo vem depois dele. Qual o próximo passo que vai acontecer? A igreja vai dominar o mundo, vai ter um mundo de paz e tranquilidade, que vai ser o milênio, um período grande de paz, com a igreja sendo proeminente no mundo, e aí Cristo vem para um mundo abençoado, pacificado e tudo mais. Essa posição tem pouca gente. E o demônio nessa história? Ele vai sendo gradativamente dominado até o final. Quando Cristo vier, ele já vai estar anulado. Esse tem pouca gente que acredita nisso. Pouca gente. Você sabe, tinha muita gente que acreditava no pós-milenismo. Aí vieram as 2 guerras mundiais e muita gente se tornou pré-milenista, que é basicamente uma posição pessimista. O amilenismo entende que não tem milênio amilenista, que o milênio ele é figurado e que ele já está acontecendo. Quando Cristo ressuscitou, ele sentou no trono do universo e começou, e ele já começa a reinar. Entendi. E ele reina na sua igreja. A paz e o domínio dele ainda não é no mundo, mas no meio do seu povo. E o próximo passo é a vinda dele para começar o novo céu e a nova terra, depois que tiver o julgamento, né? O juízo. Então essas são basicamente as 3 posições. Eu sou amilenista. Eu creio que Cristo já reina, ele já governa no coração do seu povo. Vai ter tribulação, vai ter arrebatamento? Não creio em arrebatamento, porque a Bíblia não fala sobre arrebatamento. Não fala. Arrebatamento secreto antes da grande tribulação, vai ser difícil encontrar fundamento para você defender isso aí. Ah, é? De onde vem a ideia do arrebatamento? É uma reunião sobre profecia, escatologia, que aconteceu há uns 200 e poucos anos atrás, em algum lugar na Europa, não me lembro agora, quando alguém propôs essa ideia. É uma ideia recente, Vilela, na teologia, a ideia do arrebatamento secreto. Tem muita gente boa que acredita nisso, né? Que foi muito popularizado pelos livros de Tim LaHaye, e depois pelos filmes, não é? E depois pelos filmes. Mas até 200 e poucos anos atrás, 250 anos, ninguém. Mas a tribulação está na. A tribulação está na Bíblia. Aqueles 7 anos. Que a gente não sabe se é 7 ou se é um período. Tá. Porque está lá em Daniel, né? Está lá no livro do profeta Daniel, que a gente não tem ideia. Eu acho que é um período de tempo que a gente não pode dizer que é 7 anos. E o que perguntaram sobre o anticristo, né? Ele perguntou. O anticristo é uma figura que surge durante esse período de perseguição, sofrimento. Aparece, é muito citado. Cristo falou dele. O apóstolo João se refere por nome a ele, o anticristo. O apóstolo Paulo fala dele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o homem da iniquidade. Então, tem muitas. E no livro de Apocalipse, ele é a besta que sai do mar, junto com a besta que sai da terra. Quem é o anticristo? Segundo. Rapaz, tem tanta gente que mereceu esse. A tem Bíblia gente que fala que ele foi do passado, né? Tem gente que tem. O pessoal que interpreta mais o livro de Apocalipse se chama chamado de preteristas, né? Que dizem que tudo que o livro de Apocalipse escreve já aconteceu. Estão falando sobre o Império Romano. Império Romano e tudo, né?
Eu creio que boa parte aconteceu, mas ainda resta muita coisa a se cumprir. Alguma coisa a se cumprir. O anticristo já foi? Anticristo, não creio. Mas o espírito do anticristo está presente. Você crê que já foi? É do passado ou que ele vai vir? Que ele vai vir. Ah, tá. Ele vai vir. Mas o espírito do anticristo já está presente. O que quer dizer isso? O João fala disso na sua primeira carta. A palavra é interessante. A palavra anticristo, a palavra composta, anti, uma preposição grega que significa contra ou no lugar de. Então, anticristo pode significar no lugar de Cristo ou contra Cristo. Ou as duas coisas juntas. A ambiguidade, ela enriquece o sentido. As duas coisas juntas. Então, o anticristo vai ser alguém que vai querer tomar o lugar de Cristo e, ao fazer isso, vai se colocar contra ele. Então, tudo que pretende tomar o lugar de Cristo e, de alguma forma, negar-lhe a pessoa e a obra é interpretado como sendo uma expressão histórica do anticristo. Tanto é que os reformadores, especialmente os que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles disseram que era o Papa. Eles disseram que o Papa encaixa nessa condição. Ou Hitler, né? Poderia ser também. Falsos profetas, João, na sua primeira carta, ele identifica falsos profetas que estavam negando a humanidade de Cristo, os gnósticos, ele chama de anticristos. Eles são anticristos. Então, o anticristo pode não ser uma figura, e sim tudo aquilo que nega a Cristo. Alguns estudiosos estão seguindo essa linha que você fala. Alguns estudiosos sérios acham que o anticristo não é uma pessoa, mas é um sistema que se levanta contra Cristo e, ao mesmo tempo, se oferece no lugar de Cristo para resolver todos os problemas da humanidade. Ser a solução de tudo. O número da besta, o 66B? 666 na minha interpretação, 7, biblicamente falando, pelo menos assim é o que se diz, não é? 7 é o número de Deus. Perfeito, perfeito. 6 é o número do homem que nunca chega a ser Deus. O anticristo, ele toma o lugar, ele quer ser Deus, ele se assenta, diz lá Paulo, né? Se assenta querendo parecer Deus. É 6, nunca chega a ser Deus, nunca chega a 7. Então é simples, e está lá dizendo, é número de homem. Entendi. 666 é número de homem, nunca chega a 7. E você vê algumas coisas como sinais dos tempos, do final do tempo, ou a gente não pode taxar como guerra, pandemia? Sim. Veja, quando Cristo falou... Porque no Apocalipse fala, né? Alguma coisa sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Fala. Os 4. Vamos pegar alguma coisa que é mais literal, que aí fica mais fácil para a gente explicar. No sermão escatológico de Cristo, que está lá em Marcos 13, no final de Mateus e no final de Lucas, você vê Jesus dizendo o que é que haveria de acontecer até a vinda dele. Ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala da perseguição dos seus discípulos, ele fala de fomes, ele fala de terremotos, fala de epidemias, de pestes, pandemias. Ele fala de que surgirão falsos profetas falando no nome dele. Então, ele descreve ele dá cerca de 9 ou 10 sinais que na época dele era impossível alguém prever. Quando Cristo viveu na época da Pax Romana, mas ele falou de guerras e rumores de guerra. Na época que ele viveu, que ele disse isso, ele estava sozinho, aliás, ele estava no Monte das Oliveiras, perseguido pelos judeus, traído já por Judas, vai ser negado por Pedro, e os 10 discípulos que sobraram fugiram na hora que apertou. Na hora que apertou. Então, como é que ele poderia dizer que um dia o nome dele seria tão conhecido que viriam pessoas no nome dele e que seus discípulos seriam levados diante de reis e de autoridades para defender e tudo? Então, aqueles sinais eles foram dados para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é profeta. Ele conhece o futuro. Então, isso que ele falou a respeito dos sinais se cumpre até o dia de hoje. Desde que ele falou essas palavras, nunca parou de ter guerra, pandemia, peste, doença, perseguições, cristãos sendo perseguidos, falsos profetas. Nunca parou. Sempre teve épocas mais, épocas menos.
Esses sinais foram dados não para a gente marcar a data da vinda dele, mas para ter certeza de que ela vai acontecer. Porque se ele acertou nisso, ele também vai acertar quando ele disse: eu vou voltar. E Qual é essa intenção da segunda vinda de Cristo? É aquele plano final. Ele veio e fez o que tinha que ser feito. Fez. E agora ele volta para apagar a luz. Arrematar, né? É? Lembra do que a gente falou no começo da nossa conversa? Que Deus tem um plano? E que esse plano termina num novo paraíso onde o pecado não é mais possível e tudo mais. Ele vem para estar conosco lá. Entendi.